quero ler com os amados irmãos esta narrativa da cura de 10 leprosos, uma doença considerada incurável nos dias de Jesus. E o texto sagrado diz assim no capítulo 17, a partir do versículo 11. Você que tem uma Bíblia pode me acompanhar, você que não trouxe, por gentileza, ouça esta narrativa que diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados e curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, a última palavra de Jesus, aquele adorador grato: levanta-te. Ele estava de joelhos aos pés de Jesus. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Antístenes, um filósofo que viveu e influenciou sua cultura 7 séculos antes de Jesus Cristo, disse algo interessante. Ele disse que a gratidão é a memória do coração. Mas foi séculos depois que um filósofo e teólogo chamado Pierre Charon, um francês, disse que aquele que recebe um benefício jamais deve esquecer, e aquele que concede jamais deve lembrar. Na realidade, estas duas verdades se entrelaçam neste texto sagrado. Um homem que fora curado de uma doença incurável, alguém que recebe um benefício absolutamente inusitado, alguém que é visitado pelo transcendente, alguém que é visitado pelo sobrenatural de Deus, não esqueceu e volta e se prostra aos pés de Jesus e agradece ao Senhor a plenos pulmões. A gratidão, amados irmãos, ela é distintiva. E eu quero olhar para esse texto e te provar, à luz do texto, de que ela é distintiva em alguns aspectos. Lembrem-se que se tratavam de 10 leprosos, condenados à morte, marcados para morrer, alheios à vida social, estigmatizados pela sociedade. Um leproso nos dias de Jesus andava com uma veste com sinos que badalavam para anunciar de que eles estavam chegando, e as pessoas eram obrigadas a gritarem também a plenos pulmões: imundo, imundo, imundo. Um leproso nos dias de Jesus não tinha mais direito à vida social, não poderia mais ir ao templo, não poderia mais adorar, não poderia se relacionar mais com a família, absolutamente estigmatizado e marcado para morrer. Entretanto, que nós estamos vendo que os 10 ao mesmo tempo entram em concordância e procuram a Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa: nem todos que procuram a Jesus são gratos. Todos procuraram Jesus no tempo de angústia, no tempo de dor, no tempo de enfermidade, mas só um volta para agradecer. Nem todos que procuram a Jesus voltam para agradecer. Por que a gratidão é distintiva? Porque nem todos que procuram a Jesus voltam para agradecer. Nem todos que oram são gratos.
Notem que na narrativa os 10 gritavam: Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, olha para a nossa miséria. Jesus, atende ao nosso clamor. Os 10 oraram, e fervorosamente. Mas nem todos que oram são gratos. Nem todos que creem são gratos. Jesus não condenou a incredulidade daqueles 10. Jesus não censura a incredulidade sequer de um deles. Todos creram. E preste atenção, os 10 leprosos saem do seu leprosário, e Jesus olha para aqueles moços e diz: podem ir procurar um sacerdote, se apresentem a ele para receberem um atestado de purificação. Eles não questionam, eles não duvidam, eles acreditam no poder da palavra de Jesus. Mas nem todos que creem são gratos. Nem todos que sabem o caminho da casa do Senhor, do templo, são gratos. Todos sabiam onde encontrar o sacerdote, todos sabiam onde era o templo, todos sabiam o caminho da igreja. Mas nem todos que sabem o caminho da igreja, nem todos que conhecem um padre, nem todos que conhecem um pastor, nem todos que conhecem um clérigo, seja ele de qualquer ramificação religiosa, são gratos. A gratidão é distintiva. Nem todos que conhecem a lei são gratos. Todos sabiam do que Jesus estava falando. Ele se reportava à lei de Levítico, em que para se receber um atestado de relacionamento social só com o sacerdote, eles sabiam disso. Nem todos que conhecem a Bíblia, nem todos que conhecem preceitos bíblicos, nem todos aqueles que conhecem textos decorados da Bíblia Sagrada são gratos. Todos conheciam acerca da lei do leproso. Nem todos que ofertam são gratos. Jesus diz: olha, se apresentem a ele, ofertem ao sacerdote o que preceitua a lei. Quem disse que todas as ofertas alçadas ao Senhor e apresentadas ao Senhor são sinais ou demonstrações de gratidão? Nem todos que ofertam são gratos. Nem todos os que são curados são gratos. Jesus pergunta para aquele leproso que volta: não foram 10? Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? E aqui, amados irmãos, nós temos essa virtude sublime, que é a gratidão, e ela é distintiva. Talvez você conheça pessoas que em tempo de angústia procuram a Jesus, procuram a igreja, decoram textos bíblicos, ofertam, pagam promessas, assumem votos, mas depois que o milagre chega, que a bênção chega, esquecem de Jesus, esquecem os votos, esquecem a lei, esquecem o caminho da casa do Senhor. Mas louvado seja o nome do nosso Deus, que Sandra e César não esqueceram Jesus, não esqueceram o caminho da gratidão, não esqueceram o caminho da casa do Senhor. E aqui nesse texto, visto que a gratidão distingue as pessoas, cabe-nos olhar então para algumas características desta gratidão distintiva. E o texto nos dá sobejamente algumas dicas desta gratidão distintiva, que sinceramente, eu gostaria que as características desta gratidão distintiva visitasse você, ou fizesse parte da sua vida. Pastor, quais são as marcas então dessa gratidão distintiva? Número 1, ela é imediata. Diz o texto sagrado do verso 15, que à medida que os 10 leprosos estavam se dirigindo para o templo, eles perceberam que estavam curados. Os 9 continuaram, mas um retorna. Sabe por quê, amados irmãos? Porque o momento de agradecer não é daqui a 250 anos. O momento de agradecer é quando nós somos abençoados pelo abençoador. Algumas pessoas talvez já tenham recebido dádivas, benefícios do Senhor, as misericórdias do Senhor, mas esqueceram. Agradece o patrão, agradece o deputado, agradece o vizinho, agradece a todo mundo, só não agradece ao Senhor, só não se volta para o Senhor, o doador da vida. A Bíblia diz que é Deus quem dá a vida, a respiração e tudo mais.
Quando é que nós devemos fazer isso? Imediatamente. Diz o texto sagrado que aquele moço voltou imediatamente. Imediatamente. Essa é uma marca distintiva desta gratidão que faz toda a diferença. Ela é imediata. Tão logo o leproso percebe que fora curado, se derrama aos pés de Jesus. Mas há uma outra característica distintiva desta gratidão que alcança o coração de Jesus. Ela dá primazia a Deus, ela dá primazia a Jesus. Aquele moço não volta para agradecer. Aqueles que um dia falaram sobre Jesus, ele não volta para agradecer o pai, a mãe, o deputado, o amigo, ele volta para agradecer a Jesus. Esta é uma característica da gratidão distintiva. Ela dá primazia a Deus, ela dá primazia a Jesus. Talvez você conheça pessoas que agradecem a tudo e a todos, menos a Deus, menos a Jesus. A característica número 3 de uma gratidão distintiva é que ela é individual. Algumas pessoas são abençoadas, aí manda a mulher agradecer, manda o filho agradecer, manda o pastor agradecer, mas não abrem a boca para agradecer. Notem no texto, e eu sei que vocês notaram, aqueles 10 leprosos, quando foram a Jesus, diz o texto sagrado, que eles gritavam. A oração não era uma oração introspectiva, não era uma oração vergonhosa, não, eles gritavam, eles não tinham mais vergonha de dizer: eu preciso da tua ajuda, Jesus. Mas na hora de agradecer, 9 silenciaram-se, 9 mergulharam de novo nos seus mundos, esqueceram de quem foi o abençoador. Algumas pessoas em tempos de angústia, como foi o caso de César, como foi o caso de Sandra, gritam a plenos pulmões pedindo graça e misericórdia de Deus. Mas quando recebem o milagre, quando recebem a bênção, quando as portas se abrem, quando o relacionamento conjugal é salvo, quando os filhos voltam para casa, quando as dívidas são pagas, esquecem de abrir a boca com o mesmo fervor como fizeram em tempo de angústia, pedindo graça da parte do Senhor. O leproso não mandou a mãe, o leproso não mandou o pai, os filhos, o sacerdote. Ele voltou para agradecer ao Senhor. Mas há uma outra coisa interessante que me chama a atenção na gratidão deste moço. Ela é extravagante, ela é intensa. Diz o texto sagrado que ele vem, se lança aos pés de Jesus, e há uma coisa muito linda, porque quando ele vai à presença de Jesus pedindo um milagre, ele grita. Mas diz o texto sagrado agora no verso 16, que ele também grita, ele fala em alta voz, agradecendo ao Senhor. Ele grita orando, mas grita também em ações de graça. Como eu disse, alguns gritam em tempos de desespero, em tempos de angústia, mas se silenciam na hora de agradecer. Eu tenho falado aqui na Igreja Batista, eu louvo a Deus, Sandra, porque você está sendo uma das primeiras a ouvir o meu grito, e nem estava aqui. Eu tenho instado o povo aqui dessa igreja a dizer: agradeçam a Deus, louvem a Deus pelas bênçãos derramadas, reconheçam que Deus é quem dá a vida, a respiração e tudo mais, tudo vem dele, toda a bondade vai vir do Senhor. Agradeçam a Deus pela cura, agradeçam a Deus quando o filho passa no vestibular, agradeçam a Deus pelo casamento restaurado, agradeçam a Deus pela providência do Senhor com os celeiros fatos. E eu tenho pedido para que o povo de Deus abra a boca para agradecer ao Senhor, porque a gratidão sempre acrescenta coisas melhores nas nossas vidas, e eu vou concluir dizendo isso. Mas uma última característica desta gratidão que enche Jesus de alegria é a sua humildade. Esse cara era um samaritano. Sabe o que significava? Que esse cara também ele era estigmatizado, rejeitado. Flávio José, historiador do século I, no seu livro A História de Israel,
ele diz que havia uma rixa, uma divergência social tão grande entre os samaritanos e os judeus, meio irmãos, que havia um adágio nos dias de Jesus. E o adágio era: samaritano nasceu para ser combustível no inferno. Os judeus, quando olhavam para um samaritano, diziam: meu filho, você é brasa no inferno, você nasceu para ser combustível no inferno. É este cara estigmatizado, esse cara rejeitado, que se dirige a um Jesus judeu e se lança aos seus pés. Sabe o que é isso, mano? Humildade. Muita gente metida a besta, porque tem um anel no dedo, porque tem um cargo, porque foi nomeado, não reconhece que tudo que tem, tudo que é, vem da parte do Senhor. Aquele moço se prostra aos pés de Jesus e agradece a Jesus, sabendo que ele é samaritano e que Jesus é um judeu. Mas a gratidão passa por cima dessas picuinhas religiosas, dessas picuinhas sociais. Quem é grato ao Senhor não se importa com isso, se lança aos pés de Jesus. Mas eu queria encerrar te mostrando que a gratidão sempre tem algo a nos acrescentar a mais. Verso 16 diz o texto sagrado que esse moço agora ele não está longe, porque antes, quando ele era um leproso, ele não podia chegar perto de Jesus, e ele tem que gritar, e há uma distância muito grande ainda entre ele e Jesus. Mas agora, depois de curado, ele volta-se para Jesus, se prostra aos pés de Jesus, não há mais distância. E eu quero te dizer, amados irmãos, que Jesus gosta de gente grata, que Jesus recepciona muito bem as pessoas que são gratas. A gratidão nos aproxima de Jesus. A Bíblia diz que o orgulhoso vai cair. A Bíblia diz que o Senhor resiste ao soberbo. Pessoas orgulhosas estão na contramão da vontade do Senhor. Pessoas orgulhosas não têm aproximação com o Senhor. Ao contrário, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É o que a Bíblia diz em Tiago. Amados irmãos, a gratidão nos leva para mais perto de Jesus. Procure os soberbos, os arrogantes, os altivos. É gente que bate no peito dizendo que não precisa de Deus, que não precisa de amigo, que não precisa de família. A gratidão nos leva para mais perto das pessoas. A gratidão nos leva para mais perto de Deus. A gratidão nos leva para mais perto de Jesus. Mas há uma outra coisa. No verso 19, Jesus olha para aquele moço e diz assim: levanta-te. Jesus gosta de nos ver aos seus pés adorando. Mas Jesus tem prazer em nos abençoar ainda mais. Aquele moço recebeu o que ele mais ansiava na vida. Ele agora poderia ter acesso à família, ele agora poderia ser um adorador, agora ele poderia trabalhar, agora ele poderia ser abraçado, ele poderia amar e ser amado. Mas Jesus olha para aquele moço e diz: levanta-te, a tua fé te salvou. Mais do que nos abençoar com a saúde física, mental, mais de nos abençoar em todos os aspectos, porque infelizmente alguns pensam que Deus, o Senhor Jesus, está preocupado apenas com o aspecto espiritual. Não, Jesus nos enxerga de maneira holística. Ele olha o homem como um todo. Ele nos olha enquanto corpo espiritual. Ele olha para as nossas emoções, ele olha para as nossas necessidades, ele olha para o nosso corpo. Ele quer nos ver plenos em tudo. E agora diz o texto sagrado, Jesus diz: olha filho, você recebeu a cura do corpo, mas você vai receber mais do que a cura do corpo, eu vou te dar a cura da alma. Você já deve ter ouvido um texto muito conhecido, Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos conhecem. Só que o verso 29 é escondido, nos esquecemos. É quase colocado debaixo do tapete. E Jesus diz no verso 21: e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é melhor, alívio ou descanso para a alma? Mas infelizmente alguns sabem, e é verdade, passando por tribulações, angústias, procuram a Jesus, vão à igreja, cantam hino, levantam as mãos, fazem orações, saem aliviados, mas é momentâneo, é passageiro. Mas Jesus quer dar muito mais do que alívio, Ele quer dar descanso para a alma, e o descanso para a alma só vem à medida em que nos envolvemos com Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Um outro benefício que a gratidão, essa gratidão instintiva nos acrescenta. Primeiro, que ela nos leva para mais perto do Senhor. Segundo, que ela sempre nos acrescenta mais. Duvido que você conheça alguém que seja grato, alguém que tenha prazer em agradecer, quem ajuda, quem dá o ombro, quem dá o braço para levantar. Duvido que você conheça alguém que seja grato, que não seja abençoado, que não seja feliz com a vida. Mas olha o que diz aqui Jesus. Jesus olha para aquele moço e pergunta assim: onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? César, eu fico imaginando se fosse eu, Manuel Neto. Recebi um milagre juntamente com mais 10. Vou me submeter a uma cirurgia terça-feira. Jesus olha: você não precisa. Você mais 10, você mais cirurgia. Jesus então olha para mim e diz: Manuel Neto, onde é que estão os outros 9? Eu provavelmente encheria os pulmões e diria: mestre, um bando de ingratos, só eu voltei para agradecer ao Senhor. Os outros não são merecedores, mas eu sou. Eu tenho um coração inclinado para as coisas espirituais, eu tenho um coração voltado para ti. E essa soberba religiosa tem, infelizmente, sepultado muitas pessoas. Jesus pergunta para aquele moço: onde estão os 9? Não há resposta. Ele não critica os seus companheiros, outrora de leprosário. Ele não critica, ele não abre a boca para criticar as pessoas. Sabe por quê, amados irmãos? Quem está absorto, quem está envolvido com a gratidão, quem está envolvido com as coisas que Deus tem dado, não tem tempo para falar da vida dos outros, não tem tempo para criticar a vida dos outros. Sabe quem tem tempo para criticar os outros, sentar o pau na vida dos outros? É gente que não consegue agradecer as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Aquele moço está preocupado com a vida dos outros, não, está preocupado com a sua caminhada com Jesus. As pessoas gratas não têm tempo para olhar para a vida dos outros. As pessoas gratas só têm agora um desejo: é agradecer a Deus. Eu estava marcado para morrer, Deus acrescentou vida. Eu não sabia mais o que era felicidade dentro da minha casa, e Jesus transformou meu casamento. Eu não sabia mais o que era me relacionar com os meus filhos, e Jesus construiu uma ponte relacional entre mim e os meus filhos. Quem tem um coração grato a Deus não abre a boca para reclamar e criticar as pessoas, porque está envolvido nesse ambiente de adoração, de louvor ao nosso Deus. Talvez você tenha esquecido de Antístenes. A gratidão é a memória do coração. Pessoas gratas não passam a borracha na graça de Deus. Pessoas gratas não esquecem quem um dia estendeu a mão. Pessoas gratas não esquecem aqueles que um dia se dispuseram a estar do lado dela em tempos de angústia. A gratidão é a memória do coração. Mas também aqueles que são abençoados não podem esquecer do abençoador. Foi isso que Pierre Chardin disse: é isso que Jesus quer de mim e quer de você. Eu queria neste momento agradecer a Deus pela vida de Sandra,
pela vida de César. Eu fico imaginando, César, quanta similaridade entre você e aqueles leprosos. Gente esquecida do coração de outros, gente marcada para morrer, gente estigmatizada, gente cuja a desesperança certamente cercou de todos os lados. Mas um dia, em uníssono, 10 pessoas marcadas para morrer procuram a Jesus. Interessante, amados irmãos, ninguém que procura Jesus sai de mãos vazias, mas quem volta para agradecer sai com muito mais, porque o nosso Deus é um Deus que não se cansa de nos abençoar. Amém. Alguém pode estar dizendo, mas eu já procurei a Jesus. Os 10 também procuraram a Jesus, mas não foram gratos. Alguém pode estar dizendo, mas eu oro. Mas os 10 oraram também, mas 9 nunca foram gratos. Alguém pode estar dizendo, mas eu creio. Os 10 creram, mas 9 não foram gratos. Alguém pode estar dizendo, mas eu nunca esqueci o caminho da igreja. Os 10 também não, mas 9 deixaram de ser gratos. Alguém pode estar dizendo, eu conheço a Bíblia, pastor, mais do que você, e eu espero muito, mas nem todos aqueles que conhecem a Bíblia sabem a lei do Senhor, são gratos. Alguém pode estar dizendo, mas a minha oferta é maior que a sua, e eles ofertaram, e nem quero dizer, quem oferta, tem muita gente ofertando, não é por gratidão, é pensando que Deus faz barganha e vende favor. Algumas pessoas achando que Deus se vende por alguns trocados e algumas moedas. Deus não barganha sua graça e seu favor. Alguém pode estar dizendo, pastor, eu quero então experimentar desta gratidão distintiva do fundo da minha alma. Eu também. Eu quero aprender com este leproso e eu quero aprender com o César. Feche os olhos, eu quero orar por você, por mim, em louvor e gratidão a este Deus, que por graça e misericórdia, não há limites para nos abençoar. Eu quero aprender com o César e com este leproso, a ser imediato, à medida em que Jesus foi me abençoando e abrindo portas, que eu não postergue a gratidão, que eu não adie a gratidão. Eu tenho que aprender com o César e com este leproso a dar primazia a Jesus. Os médicos são competentes, a medicação é eficaz, o convênio é maravilhoso, os amigos ajudaram, mas é Jesus, é Jesus, é Jesus. É Ele o merecedor da minha gratidão eterna. Eu não quero mandar ninguém agradecer. Eu quero agradecer como o César está fazendo hoje, e chamando vocês para testemunhar de que foi Deus, porque a gratidão distintiva, ela é individual. Eu quero aprender com aquele leproso e com o César, abrir o meu coração e abrir os pulmões e dizer, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, é o Senhor. Eu quero aprender com o César acerca dessa gratidão extravagante. Gente que não tem vergonha na hora de pedir milagre, mas tem vergonha de chamar os amigos e agradecer quando o milagre chega. Gente que não largava a Bíblia enquanto estava marcado para morrer, mas esqueceu a santa e bendita palavra de Deus quando a saúde foi restaurada. Quero aprender com o César e com aquele leproso, que não há lugar melhor no mundo para estarmos senão aos pés de Jesus. E quanto mais gratos, mais perto do Salvador. Feche os olhos. Aguça, Deus, em nome de Jesus,
a lembrança do coração. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, a trazermos à memória aquelas pessoas que foram usadas por Ti mesmo, para nos abençoar. Senhor, tira do nosso peito, da nossa mente, a arrogância de darmos créditos ao acaso, de sermos rasteiros e rápidos para agradecer o homem, a autoridade, e leva-nos, Deus, para Te bendizer, para Te louvar. Ajuda-me, ó Deus, a aprender com este leproso, com o César, o valor da gratidão. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de compartilhar a Tua bendita palavra. Enraiza, Deus, esta palavra em os nossos corações, para o louvor da Tua glória, hoje e sempre. Amém. Amém e amém. 1 minuto. Uma professora de 5º ano, depois de uma aula de história, dá uma tarefa aos seus alunos, e todos deveriam elencar, segundo eles, quais eram as 7 maravilhas do mundo. Depois de muita discussão, houve um consenso, e a professora pergunta para vocês: quais são as 7 maravilhas do mundo? Uns disseram as pirâmides do Egito, Taj Mahal, o Grand Canyon, o Canal do Panamá, o Empire State, o Estádio de São Januário, a Basílica de São Pedro, as muralhas da China. E a professora percebeu que havia uma garotinha que olhava para os seus papéis, e ela percebeu que ela não havia dado as suas indicações. E a professora chega para ela e diz: filha, você não apresentou sua sugestão das 7 maravilhas do mundo? Ela disse: professora, eu estou um pouco confusa, está difícil para mim decidir quais são. A professora então olha para ela e diz: filha, deixa eu olhar então a sua lista.